Fala galera, aqui é a Belu Ingester e nessa 10ª devocional ilustrada nós vamos falar sobre humildade, então bora lá! Primeiro de tudo, você já sabe, deixa o seu like, compartilha esse vídeo, né? Isso é algo que ajuda o canal a crescer. Manda pro seu tio, pro seu amigo, pro seu periquito, né? Todo mundo se inscrever aqui no canal. E não esquece, claro, de ativar a notificação para você não perder nenhum vídeo. Bom, como vocês sabem, esta é a primeira segunda-feira do mês, então nós temos devocional ilustrada. E a devocional de hoje é sobre humildade, então vamos lá. Lembrando mais uma vez que eu estou usando o plano de leitura bíblica da YouVersion, que é o aplicativo da Bíblia que eu uso, e o plano chama 30 dias de lettering, que a gente adaptou para serem 30 dias de ilustração. Então, se você quiser acompanhar esse plano e ver tudo que está escrito aqui e ler, é só você baixar o aplicativo ou ir no seu computador, iPad, o que você tiver, e pegar, ok? Vamos lá. A passagem de hoje é 1 a Pedro 5, de 5 a 7. Então vamos lá. Da mesma forma, jovens, sujeitem-se aos mais velhos. Sejam todos humildes, uns para com os outros, porque Deus se opõe aos orgulhosos, mas concede graça aos humildes. Portanto, humilhem-se debaixo da poderosa mão de Deus, para que Ele os exalte no tempo devido. Lancem sobre Ele toda a sua ansiedade, porque Ele tem cuidado de você. Bom, lendo esse versículo, eu não pude deixar de pensar na parábola que Jesus contou sobre o fariseu e o publicano, e então a ilustração vai ser sobre isso, mas fica aí que já eu explico. Vamos para a devocional. A devocional de hoje foi escrita por Jesse Bowser, acho que é assim que fala. Sejam todos humildes uns para com os outros, porque Deus se opõe aos orgulhosos. Portanto, humilhem-se debaixo da poderosa mão de Deus, para que Ele os exalte no tempo devido. Lancem sobre Ele toda a ansiedade, porque Ele tem cuidado de vocês. 1 Pedro 5, 5 e 7. Eu sempre fui uma criança artista enquanto crescia. Embora isso não tenha vindo com popularidade imediata que se encontra nas estrelas do esporte ou adolescentes festeiros. Veio com um conjunto de elogios e estímulos ao ego. Durante meus anos de escola, principalmente na faculdade, definitivamente eu diria que me encontrei numa posição muito confortável, sendo o talentoso, o cara com as roupas de marca. Você consegue imaginar? Eu gastava muito tempo em minha conta do Instagram e procurando oportunidades para contar isso aos outros. Digamos que, embora ter um talento é uma coisa fantástica, pela qual sou muito agradecido, isso pode ter subido a cabeça. Eu nunca fui ensinado sobre humildade antes. Tudo acontecia de forma bem natural para mim. Bem, eu estou fora da escola há quase um ano e ainda estou tentando conseguir emprego. Ainda estou tentando alguma estabilidade. Talvez a vida nem sempre vai te dar as coisas de bandeja, hein? Nos últimos 2 anos, houve algumas mudanças positivas em minha vida. Eu tenho sido capaz de perceber que porque alguém não é como eu ou não gosta das coisas que eu gosto, não significa que ele não é digno do meu tempo e do meu amor. Eu tenho visto beleza em não receber reconhecimento. Tenho visto a importância de um pouco de humildade. 1 Pedro 5, de 5 a 7, fala exatamente sobre isso. Pedro insiste que nos vistamos de humildade e só então receberemos o favor de Deus. Há momentos e lugares para se orgulhar de algo que você tenha realizado, com certeza, mas isso nunca deve ser a base do nosso trabalho. Siga em frente com espírito humilde e eu prometo que você verá o favor de Deus em todos os lugares. Bom, lendo essa devocional e preparando a ilustração que eu ia trazer aqui para vocês, eu não pude deixar de pensar na parábola que Jesus contou sobre o fariseu e o publicano,
Bom, para você que não sabe do que eu estou falando, eu vou deixar a referência aqui na tela, que é Lucas 18, de 9 a 17. Depois você dá uma lida lá para entender do que eu estou falando. Mas Jesus conta essa parábola sobre 2 homens que foram no templo adorar a Deus. E o fariseu, né? O fariseu era um mestre da lei, ou seja, uma pessoa super estudiosa que passou a vida estudando a Torá, a Bíblia, os mandamentos de Deus e fazendo jejum e cumprindo tudo que manda o figurino, vamos dizer assim. E os publicanos, por outro lado, eram judeus que tinham se submetido ao Império Romano e eram coletores de impostos, né? E aí os judeus não gostavam de publicanos, porque você ser um publicano naquela época era você trair a sua nação, era você dizer assim, poxa, eu aceito o domínio romano, eu tô com ele, sabe? E isso era uma baita traição. Então, você ser publicano era você ser a escória da sociedade, entende? E aí, voltando aqui para a parábola, os 2 estavam lá no templo, e aí o fariseu começou a orar e falou, Deus, muito obrigada, porque eu sou incrível, porque eu sou maravilhoso, muito obrigada, até porque eu não sou igual a esse publicano aqui do meu lado, né, porque eu te amo e blá blá blá, e começou a se exaltar perante Deus. E o publicano, por outro lado, não conseguiu nem olhar para cima, né, ele falando, Senhor, me perdoa por tudo que eu fiz, né, com o coração humilde e humilhado na presença do Senhor. Ele não conseguia nem olhar para o céu, né, de tanto temor que tinha no coração dele. E Jesus termina a parábola dizendo, em verdade te digo que quem saiu justificado daquele lugar, quem saiu perdoado, a oração que o Senhor escutou foi a oração do publicano, não foi do fariseu, porque o fariseu estava ali só para se mostrar e mostrar o quanto que ele é incrível, o quanto que ele é maravilhoso, e o publicano, ele entendeu que ele não é nada sem Deus. E, bom, como vocês já devem ter percebido a essa altura, né, nós temos 3 personagens aqui nessa ilustração, que é o fariseu, que está ali no canto, olhando para cima, falando, uau, eu sou incrível. Nós temos o publicano no chão, né, não conseguindo nem olhar para cima, tampando os olhos, e nós temos Jesus ao lado do publicano, não ao lado do fariseu. E eu achei interessante também colocar uma luz assim em cima do fariseu, tipo, sabe, aquela luz divina, entre aspas, de olha como eu sou incrível, Deus está me escutando, só que na verdade não, é só o ego dele achando que está sendo escutado por Deus. Bom, e com tudo isso que eu falei aqui, com tudo isso que Jesus falou nessa parábola, com tudo isso que o Jesse Bowser falou nessa devocional, eu acho que a mensagem é bem clara, né? Você precisa ser humilde, não importa o quão bom você seja no que você faz, você pode ser o melhor na sua área, mas você precisa ter humildade de se humilhar na presença de Deus. Porque até o fato de você ser bom é por causa do Senhor, foi Ele que te deu o talento. Então, nunca se coloque acima de Deus, porque a Bíblia diz que Deus humilha os orgulhosos, né? Se você continuar insistindo em viver uma vida falando, eu sou incrível, eu não preciso de Deus, eu dou conta, eu faço no meu braço, cara, pode ter certeza que o Senhor vai trabalhar isso na sua vida do jeito mais difícil, ou seja, você vai ser humilhado até você entender que você é um ser humano e você precisa viver na dependência de Deus, assim como eu preciso, como todos nós precisamos. Bom, é isso por hoje. Se você quiser entender mais sobre o contexto do que eu falei aqui, talvez não tenha ficado tão claro, pode deixar aqui nos comentários, fala mais sobre isso, ou me chamar no direct do Instagram. Eu estou aqui à disposição para vocês e eu vejo vocês na próxima segunda com um vídeo incrível. Não se esquece de dar o like, compartilha esse vídeo, manda para os seus grupos de WhatsApp, né? Manda para aquela pessoa que você acha que é orgulhosa e manda para você mesmo, que todo mundo tem aquela pitadinha de orgulho, inclusive eu e você. Então, eu espero que isso tenha te abençoado.
Até a próxima. Tchau, tchau!